Bem, nós recebemos aqui o deputado federal Fábio Garcia, do PSB. Ele foi presidente do PSB, saiu da presidência, voltou para a presidência, saiu da presidência, mas continua deputado federal do Partido Socialista Brasileiro. Deputado Fábio Garcia, inicialmente vamos falar aí desse speech encolhe do PSB, porque parece que está marcada uma reunião para esta semana em Brasília dos 16 ou 12 descontentes do PSB nacional, com o deputado Rodrigo Maia, com a direção nacional do PSB, para uma migração do PSB para o Democratas. E que isso já estaria bastante conversado com o PSB descontente de Mato Grosso e com o Democratas, que está fazendo o convite em Mato Grosso. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Dizer que eu posso não ser presidente do PSB, mas graças a Deus o mandato que o povo de Mato Grosso me concedeu, ninguém tira. Nenhum presidente de partido vai me tirar o mandato que o povo de Mato Grosso me concedeu. Na verdade, o que acontece com relação a um grupo de 16 deputados federais do PSB é que esses 16 deputados federais foram punidos e foram colocados no Conselho de Ética do partido sob o risco até de expulsão do partido supostamente por terem votado a favor da reforma trabalhista, uma reforma que dividiu a bancada do PSB e que o partido, no último minuto, ao 45 do segundo tempo, radicalizou sua posição. Um partido que vinha discutindo as reformas com o presidente Michel Temer, inclusive o presidente do partido discutindo essas reformas, e ao 45 do segundo tempo, um dia antes da votação na comissão especial, o partido decidiu radicalizar, fechar a questão, pegou todo mundo de surpresa e muitos deputados não puderam voltar atrás das suas posições já externadas publicamente. Então, o que aconteceu com o PSB é que essa questão se tornou pública, foi um desconforto muito grande na bancada e houve então um assédio de outros partidos aos deputados do PSB, de vários partidos. Nós recebemos convites de muitos partidos para que a gente pudesse migrar para alguns partidos e o DEM foi um desses partidos que viu na possibilidade da migração desse conjunto de deputados de se tornar talvez a terceira maior força política do Brasil. O DEM hoje tem 31 deputados. Se esses 16 deputados migrassem em conjunto para o DEM ficaria com 47 deputados, com a posição estratégica que exerce hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por ser vice-presidente da República, pela fragilidade do governo Michel Temer e a possibilidade eventualmente que se algo acontecer ele assumir inclusive a presidência. O que acontece é que o DEM se posicionou de forma bastante estratégica e passou a ser então uma alternativa que é olhada com bons olhos por todos da Câmara. Então o DEM se fortaleceu muito e se enxerga nessa possibilidade, uma possibilidade do DEM se fortalecer muito sem causar nenhum trauma em nenhum partido político, porque nós, os 16, já vivemos uma situação muito desconfortável no PSB. E essas conversas de fato estão acontecendo. Eu desconheço que a gente vai ter uma reunião com o Rodrigo Maia essa semana. Eu sei que nós teremos, na verdade, um jantar, mas não de todos, alguns poucos parlamentares, um jantar para discutir, na verdade, o programa de um novo DEM, de um partido mais ao centro, e a gente vai discutir as bases desse programa, mas eu desconheço que exista um jantar dos 16 deputados com o presidente Rodrigo Maia para essa semana em Brasília. Bom, mas essa situação tá sendo encaminhada, né? No sentido de... E como é que é o sentimento aqui em Mato Grosso? Porque eu estou falando do sentimento de Mato Grosso porque, indiscutivelmente, o Mauro Mendes é um líder importante desse PSB. Ele foi prefeito de Cuiabá, é uma liderança importante no cenário político municipal e estadual. E como é que é a relação do Mauro Mendes hoje com os líderes também importantes dos democratas aqui, Jaime e Júlio? Como essas conversas com o DEM ainda são muito prematuras, Antero, nós não fizemos uma conversa ainda de grupo político com os líderes do DEM, em especial Jaime, Júlio e Dilmar. Eu particularmente já conversei com Jaime, eu conversei com o Júlio,
Júlio, conversei com o Dilmar, até porque se existir uma migração nossa para o DEM, eu quero que ela seja feita com transparência, com respeito, não como foi feita a migração do deputado Walter Nir para o PSB sem diálogo nenhum, chegando e destituindo diretórios e não respeitando o trabalho que foi feito. Eu farei política de forma diversa do que o Walter Nir está fazendo, vou fazer política com respeito. Então, já que existe essa conversa, eu quis ser transparente com o senador Jaime, com o governador Júlio e com todos do DEM, com o presidente do DEM, Dilmar, de que existe essa conversa e tenho conversado com ele. Mas como ainda são conversas preliminares, não tem nada fechado, a gente não aprofundou nos detalhes de uma possível migração do nosso grupo político pro DEM. Mas obviamente não existe resistência, né? Não, de forma alguma. Pelo contrário, deve ter um interesse do DEM em ter essa bancada de 5, 6 parlamentares. O Júlio já manifestou isso, inclusive, né? É verdade, aqui nessa bancada, é verdade. Cadeira que você está aí, o Júlio já falou. Isso, eu tive conversando com o Júlio, inclusive na sexta-feira. Eu cheguei de viagem e busquei o Júlio para fazer uma conversa, conversei longamente com ele. De fato, não tem nenhuma resistência a nível local. Na verdade, no primeiro movimento de afastamento nosso do PSB, o Dilmar, Jaime e Júlio já nos procuraram para fazer o convite, e também não tem nenhuma resistência a nível nacional. Como eu disse, na verdade, existe um interesse muito grande a nível nacional da migração desses deputados para o DEM. Então, mas assim, hoje a gente não tem janela, Antero, para mudar de partido. Enquanto a gente não tiver uma possibilidade segura para mudar de partido, não farei, e eu vou continuar brigando dentro do PSB. Eu acho que ainda tem muito enfrentamento pela frente dentro do PSB, tanto desde um ponto de vista jurídico, na justiça. A gente ganhou uma liminar aqui, onde o juiz acatou mesmo na liminar, acatou a nossa discussão no mérito. Ele viu que havia ilegalidade na decisão do partido. A liminar foi derrubada por uma questão formal, por não ter citado os membros da provisória do Mato Grosso. Então não houve, por parte do juiz que derrubou a liminar em Brasília, algo analisando o mérito da questão, que nos deixa confortável de que a gente pode agravar a decisão e buscar dentro do PSB retomar o nosso espaço. E nós temos também algo muito importante no PSB, que em outubro vai ter eleição para presidente do partido, e isso pode definir bastante os rumos. Nacional, né? Presidente nacional. Pode definir bastante os rumos do PSB nacionalmente. Então, enquanto a gente não tiver uma saída segura, nós vamos continuar, obviamente, com diálogo com outros partidos, e o DEM parece ser uma opção bastante interessante para todos nós, em especial nessa disposição do DEM de fazer um novo partido, de colocar uma pauta um pouco mais ao centro, que é o que nos agrada bastante, e também vamos continuar lutando pelo PSB. Agora, deputado, o PSB, até pelo perfil dos deputados que estão aí, das lideranças que estão aí, teoricamente, quando você lê a estrutura do PSB e você vê a história de vida desses deputados e dos líderes do PSB, não são, vamos dizer assim, socialistas, né? Não tem essa veia mais do lado social. Não seria já natural mesmo a saída já pro DEM, já que tem muito mais relação com o perfil de cada um desses membros que vamos por exemplo do senhor, que não votou de acordo com a reforma trabalhista, o que se esperava mais para um lado socialista, um lado mais social? Eu acredito que, na verdade, talvez o perfil não está de acordo com o momento que o PSB quer levar o partido agora, né? É bom lembrar que tanto eu quanto o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, e todos ingressamos no PSB a convite do ex-candidato a presidente da República, Eduardo Campos, que era uma liderança grande do PSB, que projetava um projeto nacional interessante para o país e para o PSB, e ninguém, quando veio o PSB, escondeu a sua história. Sim. Né? Quando o Eduardo nos convidou a vir para o PSB, sabia que o Mauro era um empresário de sucesso no estado do Mato Grosso, presidente da Federação das Indústrias do estado do Mato Grosso, eu, um executivo de grandes empresas, vice-presidente da Federação das Indústrias do estado do Mato Grosso,
Assim como o exemplo meu do Mauro, existem diversos exemplos no Brasil afora dos convites que Eduardo Campos fez, porque ele enxergava, na verdade, que o PSB precisava aumentar de tamanho, precisava ganhar corpo no Brasil, precisava expressar um novo modelo de socialismo muito mais relacionado a dar oportunidade iguais a pessoas do que estar um partido colado na esquerda do PCdoB e do PT. E essa era a visão do Eduardo Campos à época. Então, nós entramos no PSB com essa visão. E, obviamente, se essa visão muda, se hoje o PSB quer estar muito mais próximo do PT, da esquerda, do PCdoB, dos partidos de esquerda mais radical, obviamente nós teremos dificuldade de posicionamento, mas nunca tivemos até o momento da votação da reforma trabalhista. E eu, pelas atitudes que aconteceram depois da reforma trabalhista, em especial em Mato Grosso, que depois da minha destituição, o presidente do partido convidou para assumir o PSB do Mato Grosso o deputado federal Valtanir Pereira, que votou a favor da reforma trabalhista também. Então, quer dizer, que tem um posicionamento igual ao meu com relação a essa pauta, deixa muito claro que a questão não é ideológica, mas é uma questão que tem outros interesses que não sejam ideológicos. Se fosse ideológica, o deputado Valtanir também não caberia dentro do PSB de hoje. E que não são os daqui, né? E que não são os daqui. Que são os interesses da disputa nacional. Exatamente. Então, entre o Siqueira e o vice-governador de São Paulo. Então não cabe falar em ideologia, porque na verdade essa questão deixou de ser ideológica no momento que a substituição ao grupo político e outra. O que é importante deixar muito claro: quem votou foi eu. E foram destituídos da executiva do partido deputados estaduais, o presidente da Assembleia, outros 3 deputados estaduais que nem votaram, nem sequer estavam envolvidos na pauta. Vamos traduzir, isso aí é uma disputa de poder interna, porque quem que manda no partido? Sou eu, né? Quem que tem o cartório, né? Pra poder definir candidatura. Mas isso aí também não é porque vocês são culpados de não terem feito o diretório? Se fosse diretório, podia intervir? Não podia. Na verdade, quer dizer, é um erro de transformar o partido no partido subaco. Não, eu prefiro que fique como provisória, comissão provisória, porque aí não faz eleição e eu mando. Não, na verdade o que aconteceu, Antero, é que a gente confiou demais nas pessoas. Nós tínhamos um excelente relacionamento com a direção nacional do partido. Inclusive, 1 ou 2 meses antes da minha destituição, o presidente do partido, Carlos Siqueira, esteve aqui em Mato Grosso. E ele esteve no evento nosso do PSB, onde a gente todo o nosso partido, os 16 prefeitos e 142 vereadores eleitos, para a gente poder debater sobre o futuro do PSB, sobre 2018. Ele esteve aqui e fez grandes elogios ao partido que nós construímos aqui. Então, a gente confiava, tinha uma excelente relação com a direção do partido. Então, não nos preocupamos nessa questão de montar um diretório e nos preocupamos em crescer o partido no estado, como fizemos crescer o partido do estado. O PSB nunca teve tão grande, com 5 estaduais, 2 federais, 16 prefeitos, 9 vice-prefeitos, 142 vereadores. Quer dizer, nunca teve um partido tão forte. É óbvio que se a gente sonhasse na possibilidade de repente ser destituído da presidência do partido, nós teríamos feito diretório, mas não fizemos porque a gente confiou nas pessoas. Deputado Fábio, vamos mudar de página, vamos mudar para o presidente Temer. Quarta-feira deve ser votado em Brasília, quer dizer, pelo menos está na agenda da votação em Brasília, a aceitação ou não do pedido do Ministério Público Federal da denúncia contra o presidente Michel Temer. Qual a avaliação que o senhor, que vive em Brasília, que convive na Câmara dos Deputados, faz hoje? Tem votos para tirar o Temer? Ou o Temer tem votos para se manter? Eu acredito... Caso a oposição compareça, né? Porque até hoje de manhã eu vi que estão conclamando a oposição a não ficarem no gramado e entrarem no plenário, né? Eu acho que o que vai acontecer é que não vai haver quórum para essa votação, porque a oposição tem a clara percepção de que se essa denúncia entrar em pauta na quarta-feira, o presidente Temer irá ter voto para que a denúncia não siga adiante. Então a oposição faz um movimento hoje de não comparecimento à sessão de quarta-feira. Então acho difícil que nessa primeira sessão de quarta-feira exista quórum para que isso seja votado na Câmara dos Deputados. E o senhor vota, caso haja voto? Eu queria perguntar. Caso haja quórum, né? O senhor vota. O senhor vai comparecer?
E o senhor vota para um Temer ou vota contra Temer? Não tenha dúvida que eu vou comparecer. Eu acho que o pior posicionamento na política é você não ter posicionamento. Você pode, a gente pode aqui argumentar posicionamentos políticos divergentes e ambos têm que ser respeitados com relação à denúncia do presidente Temer. Mas o pior que você pode fazer é não comparecer à sessão, e pior ainda é fazer o que o deputado federal Valtanir Pereira fez, que é articular uma licença de 120 dias para não votar a denúncia, articular para que o primeiro suplente não assuma, que a segunda suplente do PT, que votaria obviamente contra o presidente Temer, não assumisse, para colocar como suplente dele um terceiro suplente, que é um deputado federal do PMDB, para votar a favor do presidente Temer, porque entende que o partido se posiciona contra o presidente Temer. Ele não teve coragem de ir ao plenário e manifestar a sua posição com relação ao presidente Temer. Então, esse para mim é o pior posicionamento que um político pode ter. Eu tenho um posicionamento muito claro. Eu vou estar presente na sessão e darei meu voto na sessão, como dei na CCJ. Mas qual foi o seu voto na CCJ? Eu votei contra a denúncia, e é importante a gente deixar muito claro que a posição contra a denúncia do presidente Temer não quer dizer que o presidente Temer não será investigado. Quer dizer que ele não será investigado neste momento. Quando findar o mandato do presidente Temer, ele sim será investigado, se assim o Ministério Público e o Supremo decidir que ele deva ser investigado. O que acontece com relação ao presidente da República, que ele é o único mandatário entre todos nós, deputados e federais, senadores, que se for aberto uma investigação contra a figura do presidente, ele deve ser imediatamente afastado do seu cargo. Então, nesse caso, entendo que deva ser analisado com mais cautela essa questão da denúncia contra o presidente. E indo para o DEM, o senhor teria essa mesma posição de manter o presidente Temer, que não se discutiu o impeachment? A minha posição será a mesma, Antero. É bom lembrar que em agosto de 2016, o Congresso Nacional terminou o afastamento da presidente Dilma. Há menos de um ano, portanto, a gente já tinha afastado um presidente da República. Entender que afastar um presidente da República é um processo muito traumático ao país. Gera uma insegurança muito grande, coloca o país numa instabilidade política e econômica muito grande. Não é algo simples afastar um presidente da República, e nós estamos diante novamente de um processo que pode levar a outro afastamento de outro presidente da República em menos de um ano. E a gente precisa ter, então, responsabilidade com esse país. Eu acredito que aqui a gente não fala da defesa do presidente Temer, mas é de uma visão de que acredito que ao longo dos últimos 12 meses o Brasil avançou. Os sinais econômicos demonstram isso. A inflação baixou, a taxa de juros já está abaixo dos 2 dígitos depois de muito tempo. A recuperação econômica do Brasil já se vê nos dados de emprego no Brasil. O Brasil recuperou emprego no último trimestre com dados muito sólidos, mais de 0,5% de recuperação de emprego no Brasil. Quer dizer, interromper esse processo para gerar mais instabilidade no Brasil, sabendo que há um pouco mais de um ano, mas em 12 meses a gente vai estar no meio de uma campanha eleitoral para presidente da República de novo, né? E sabendo que aqui a gente não enterra de nenhuma forma nenhum processo contra o presidente Temer, ele responderá do processo no final do seu mandato. É uma decisão do que a gente quer fazer com o país, quer tirar um presidente desse momento para que a gente tenha que passar por um processo de instabilidade, de um presidente interino, para depois ser votado pelo Congresso um novo presidente, para depois montar de novo um governo, novos ministérios, nova composição com o Congresso Nacional. Tudo isso, o Brasil numa instabilidade muito grande. Quem pagando o preço? A economia brasileira, em especial o emprego no Brasil, ou a gente vai levar essa situação para a eleição de 2018, onde democraticamente, pelo voto, as pessoas vão escolher o próximo presidente. No final do mandato, o presidente Temer vai responder pelos seus atos. Mas não é meio contraditório, deputado? Porque quando a ex-presidente Dilma foi retirada do poder, ela saiu
destituída por um processo de impeachment legítimo e tudo mais, né? Uma presidente que foi também eleita. Agora se mantém no poder alguém que também há indícios de que praticou crimes e tudo mais, alguém que está de forma muito clara também retirando dinheiro dos cofres públicos em um momento delicado, pagamento de emendas, aumentou o custo do governo federal, aumentou de forma extravagante, Globo News dando informações a respeito, valor econômico e tudo mais, desse aumento vertiginoso na questão do déficit do governo federal, e manter na presidência alguém que é investigado, não fica pior ainda para a imagem de um país que quer passar limpo, que quer começar a partir de 19 com uma nova perspectiva? Isso não fica mal? Também não pega mal isso para os deputados? Bom, acho que na verdade o impeachment da presidente Dilma, além de provas do crime de responsabilidade cometido por ela, não eram indícios, eram provas do crime de responsabilidade, porque o ato foi dela. A gente vivia um governo que perdeu qualquer condição de governar o país, não tinha nenhuma governabilidade. O Brasil estava vivendo um déficit primário que superava os 150 bilhões de reais. O Brasil na pior recessão econômica da história, no maior nível de desemprego da história. O presidente Dilma deixou o país com quase 14 milhões de desempregados. Quer dizer, a gente não vislumbrava naquele momento qualquer possibilidade do governo da presidente Dilma poder tirar o Brasil da pior crise econômica da história, um empobrecimento da sociedade brasileira. Ela não tinha apoio no Congresso para poder fazer as reformas que precisava fazer no Brasil, então era um ambiente bastante diferente do que a gente vê hoje. E o que eu estou dizendo a gente já fez um processo desse que foi traumático ao Brasil. Eu não disse que foi um processo simples, não é simples tirar um presidente, e agora a gente está diante da possibilidade de fazer outro de novo, traumático ao Brasil de novo, que vai colocar no Brasil numa instabilidade muito grande, gerando muito prejuízo à nação. Então, fazer isso duas vezes numa mesma legislatura é algo que tem que ser bastante pensado. Tá, deputado, então tá praticamente certo o seguinte, que, aliás, essa é a análise de Brasília, né? Dos que acompanham o noticiário de Brasília, de que o presidente Temer tem votos para se manter, mas não tem maioria para governar. E, portanto, as reformas ficam ameaçadas dependendo do humor plenário da Câmara dos Deputados. Quer dizer, as reformas podem não andar na Câmara dos Deputados. Mas tem uma outra reforma que é necessária para o ano que vem. No ano que vem, como o senhor disse aí, tem eleições. E vai precisar fazer pelo menos uma mini reforma política para a questão das eleições. E para essa reforma precisa de quórum qualificado? Porque não vai precisar fazer mudança em emenda constitucional. E aí eu lhe pergunto, o que pode ser aprovado nessa reforma emergencial? O fim das coligações pode ser aprovado ou fica para a próxima eleição? Eu vejo o seguinte, Antério, primeiro, voltando à pergunta, e eu quero só aqui pincelar uma questão sobre as emendas que muito foi dito nos meios de comunicação. Inclusive que o senhor foi agraciado com uma delas. Com 150 mil, acho que foi o número que foi passado, que é irrisório. Mas no mês de junho, se você pegar todos os deputados que tiveram liberação de emenda, a imensa maioria dos membros da CCJ, eu fui um dos deputados que menos tive liberação de emenda. 150 mil reais ou 300 mil, não me lembro muito o número, mas deputados do PT tiveram 3, 4, 5 milhões de emendas liberadas no mês de junho. É bom importante lembrar que em 2015 nós aprovamos uma lei que diz que emenda passa a ser impositiva. É obrigatório o empenho de emenda agora pelo governo federal. Se não fizer, o presidente corre em crime de responsabilidade, porque ele está descumprindo uma legislação, uma lei. Então é importante deixar claro e falar a verdade para as pessoas. Emendas são impositivas e todos os deputados terão todas as suas emendas empenhadas, desde que essas emendas individuais, né? Individuais. Isso. As emendas individuais. E a gente está falando de emenda individual. Então faltar com a verdade com as pessoas, falar que com relação à denúncia da CCJ houve favorecimento em termos de emenda, porque não há mais esse jogo em Brasília, não pode mais haver, porque as emendas passaram a ser impositivas, obrigatório de cumprimento, independente do partido político, da posição política de cada parlamentar. E com relação às reformas, eu não tenho absoluta convicção que o presidente Temer mudou a sua não tem condição de aprovar reformas. Eu acho que a reforma da Previdência, que é uma reforma mais difícil de ser aprovada, essa sim está bastante prejudicada, e para ser aprovada terá que mudar muito o texto. Agora, nós teremos uma possibilidade de fazer
fazer uma nova reforma, que é a reforma da simplificação tributária no Brasil. Ele quer, na verdade, tentar simplificar o esquema tributário no Brasil, que é composto de vários tributos, de diferentes tributos, muito burocrático, muito difícil, e eu acredito que essa reforma tenha apoio no Congresso para passar. Então, eu não tenho essa visão de que o presidente Temer perdeu a governabilidade nesse momento e a condição de passar reformas. Acho que a gente está falando de uma reforma específica. A da Previdência sim terá dificuldade. Tá, e a política, que vai depender da eleição do ano que vem? Essa reforma, ela vai dividir muitos partidos políticos, né? Porque ainda que a gente enxergue, por exemplo, uma opinião pessoal minha, que a gente precisa trilhar um caminho de diminuir o número de partidos políticos no Brasil. Nós temos 32, se não me falha a memória, e a gente precisa avançar na diminuição, avançar nas cláusulas de barreira, avançar no impedimento de coligação para as eleições proporcionais, para que a gente possa de fato diminuir o número de partidos no Brasil. Como ela divide muito o plenário, né, eu acho difícil que a gente possa aprovar uma profunda reforma política. A gente talvez consiga aprovar algumas mudanças na reforma política e aprovar uma reforma que leve para uma transição, né, que leve para o futuro, não para as eleições de 2018. Talvez a gente consiga avançar num texto que tenha um pequeno impacto em 18 e vá tendo impacto em 20, 22, e isso eu acho que vai ser mais fácil do Congresso aprovar do que uma reforma que tenha profundos efeitos ainda em 18. E, na sua opinião, só para encerrar, eleição proporcional se mantém ou o distritão vem aí? Eu acho que vai se manter a eleição proporcional. Vai ser difícil que a gente tenha voto para mudar o sistema e aprovar o distritão, ainda que seja ele hoje uma vontade da maioria da Câmara, mas para mudar esse sistema precisa ter uma imensa maioria, uma grande maioria na Câmara para mudar do sistema proporcional para distritão. E eu acho que os grandes partidos políticos e os presidentes dos partidos políticos não têm interesse na aprovação do distritão, que parece ser o fim do partido político no Brasil, porque cada parlamentar, na verdade, não precisa do seu partido mais para se eleger. Se aprovar o distritão, pode aprovar a candidatura avulsa. Exatamente. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E aí, se não sai candidato sem partido, até melhor. Então é o fim do partido político. Mas também acaba com o cartório, né? Acaba com essa coisa de dono de partido, de botar gente embaixo do braço. Ao contrário, aí que fortalece o dono do partido. O distritão é uma excrescência. O distritão fortalece. Aí é que fortalece o dono do partido. Por exemplo. Se o partido não tem perde importância? Não, o partido perde importância e o que acontece? O distritão é a repetição do voto em lista, porque o voto em lista foi idealizado. Eu até acho que cabe um debate sobre o voto em lista num outro momento da política brasileira. Neste momento da política brasileira, o voto em lista foi idealizado para fazer votar a turma da Lava Jato. O distritão está sendo idealizado para fazer voltar a turma da Lava Jato. Eu vou dar um exemplo de quem não está na Lava Jato. Bezerra é candidato a deputado federal pelo PMDB. Se for aprovado o distritão, normalmente nas eleições o Bezerra tenta montar a chapa de federal, estimulando outras candidaturas do PMDB para disputar a eleição. Aprovado o distritão, ele tem a necessidade exatamente contrário, de não ter nenhum outro candidato. Porque todo o dinheiro do fundo partidário, que eles estão aumentando de 600 milhões para 4 bilhões, todo o dinheiro do fundo partidário que seria destinado a Mato Grosso, o PMDB destinaria para quem? Só para uma candidatura. Então, o distritão é uma excrescência neste momento. E tomara que não passe. Eu tendo a concordar. Tomara que fique a eleição proporcional, que respeita as minorias. Ou nós vamos pro voto distrital misto, que é o que eu penso, é o que eu defendo, né? Ou vão manter o que é menos ruim. Porque nós vamos fazer uma reforma para piorar, se for pro distritão. Eu tendo a concordar com o Antero, Mauro. Nesse ponto, eu acho que o distritão, ele acaba com um partido político, ele dá um poder muito grande ao presidente do partido, porque ele pode escolher, inclusive, o número de candidatos a proporcional em cada estado. Então, por exemplo, os partidos podem dizer o seguinte: olha, nós vamos lançar cada um partido aqui somente um deputado federal e descarregar toda a força partidária naquele candidato a deputado federal escolhido pelo presidente do partido. O que a gente vai fazer é inibir que novas lideranças se coloquem
coloquem à disposição da sociedade para o pleito, e a gente vai fazer com que os partidos trabalhem apenas para uma pessoa. Então a gente vai acabar com a renovação política, nós vamos favorecer aqueles que estão no mandato e têm bom relacionamento com o presidente do partido, e eu estou dizendo isso, sim, eu tô hoje numa situação que para mim o distritão seria bom, porque quem está no mandato é bom o distritão, né? Exatamente. Mas eu acho que é prejudicial a política, democracia, a democracia. Mas o senhor concorda, e Antero com certeza concorda, que a gente precisa discutir esse assunto. Sim, né? lógico, porque o voto proporcional não é representativo, a gente já sabe. Não, né? E os partidos também não existem hoje, do ponto de vista ideológico, enfim. Eles viraram mero cartório. Né? Na verdade é o seguinte, nós vivemos o dilema Tostines. Não temos parlamentarismo porque não temos partido, não temos partido porque não temos parlamentarismo. Né? Porque Tostines não sabia mais se vendia porque se vende mais porque era fresquinho, ou se era fresquinho porque vende mais. Deputado Fábio Garcia, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Antero, obrigado, Mauro, obrigado a todos os ouvintes.